Na sombra da perda, uma luz persistia. Jerusalém havia caído, mas no litoral uma cidade se erguia como a última esperança, um farol de resistência em meio à escuridão. Este não é apenas um lugar, é um símbolo, o último suspiro de um sonho cruzado. Você está prestes a mergulhar na história de Acre, a derradeira fortaleza do Oriente e o quartel-general de uma das mais temidas ordens da história, os Cavaleiros Templários. Em 1291, o impensável aconteceu. E o fim de Acre não foi apenas a queda de uma cidade, mas o epitáfio de uma era. Prepare-se para testemunhar a bravura, a traição e a agonia do último bastião antes que ele ruísse em pedaços. Quando Jerusalém tombou em 1187, o Reino Latino do Oriente, uma construção erigida com sangue e devoção, cambaleou. As cruzadas nascidas da fé e da espada pareciam condenadas. Mas no litoral do Levante, uma cidade portuária pulsava com a vida, o comércio e a fé inabalável. Era Acre. Não mais uma simples cidade, mas a herdeira da coroa de Jerusalém, o último refúgio e o principal centro estratégico da presença cristã. Aqui, o que restava do reino cruzado de Jerusalém buscou abrigo, e com ele as grandes ordens militares, cujos nomes ressoavam com poder e temor, os hospitalários, os cavaleiros teutônicos e, claro, os lendários cavaleiros templários. Os templários, em particular, haviam transferido seu quartel-general e seu vasto tesouro para Acre, tornando-a o coração operacional de sua ordem no Oriente. A vida em Acre era um turbilhão de culturas e propósitos. As ruas estreitas ecoavam com o burburinho de mercadores venezianos, genoveses e pisanos, cujas repúblicas marítimas possuíam seus próprios bairros, igrejas e leis. Refugiados de outras cidades conquistadas pelos mamelucos, como Cesareia e Tiro, afluíam para Acre, inchando sua população e aumentando a pressão sobre os recursos. Peregrinos chegavam aos milhares, muitos buscando a proteção das ordens militares para visitar os poucos locais sagrados ainda acessíveis. Em meio a esse caldeirão humano, a fé e a militarização andavam de mãos dadas. As ordens militares possuíam vastos complexos dentro dos muros da cidade, verdadeiras fortalezas dentro da fortaleza, onde os cavaleiros treinavam, oravam e se preparavam para o inevitável conflito. O complexo templário, em particular, era um labirinto de edifícios fortificados, pátios e passagens secretas, abrigando a sala do capítulo dormitórios depósitos e, crucialmente, o cofre que guardava a riqueza da ordem, acumulada ao longo de décadas através de doações e operações financeiras que se estendiam por toda a Europa. A prosperidade de Acre, no entanto, era uma faca de dois gumes. As rivalidades internas eram constantes e corrosivas. A tensão entre os templários e os hospitalários, por exemplo, muitas vezes explodia em confrontos armados nas ruas da cidade. As repúblicas italianas, embora vitais para o comércio e o abastecimento, defendiam seus próprios interesses com uma ferocidade que beirava a traição, chegando a minar a autoridade do rei titular de Jerusalém, cujo poder era, na prática, quase nulo. A liderança cristã era fragmentada, com nobres disputando feudos e privilégios, enquanto a ameaça muçulmana crescia a cada dia. O desânimo e a falta de visão estratégica eram palpáveis, apesar dos apelos constantes por reforços da Europa, que raramente chegavam em número suficiente para fazer a diferença. A cidade era protegida por uma formidável dupla muralha, com torres imponentes como a Torre do Legado e a Torre do Rei, e um fosso profundo que cercava as defesas externas. Portões maciços controlavam o acesso, e a linha costeira era protegida por fortificações e um porto bem guarnecido. No entanto, essa aparente invencibilidade era uma ilusão. O maior inimigo de Acre não estava fora de seus muros, mas dentro.
A desunião. O clímax inevitável veio em 1291. O sultão mameluco Al-Ashraf Khalil, herdeiro de Qalawun, estava determinado a erradicar de vez a presença cristã no Levante. Ele reuniu um exército colossal, estimado em mais de 200.000 homens, e uma quantidade impressionante de máquinas de cerco, incluindo catapultas gigantescas e trabucos capazes de lançar pedras de centenas de quilos. As crônicas do cerco de Acre, como as Gestes de Chiproa, oferecem um relato vívido da brutalidade e da escala do ataque. Em abril de 1291, o cerco teve início. Os mamelucos montaram suas máquinas e começaram a bombardear os muros da cidade sem cessar. A terra tremia sob o impacto das pedras. Os defensores, superados em número, resistiram com uma coragem desesperada, mas a força do ataque mameluco era esmagadora. Seções inteiras dos muros começaram a desmoronar. Os templários, com sua disciplina e treinamento superiores, lideraram muitas das contra-investidas, tentando repelir os assaltos e sabotar as máquinas de cerco inimigas. Eles sabiam que não havia mais recuo. Acre era o fim da linha. O grão-mestre Guillaume de Beaujeu, apesar de ferido, liderou pessoalmente a defesa da seção mais crítica da muralha. Os assaltos mamelucos se intensificavam dia a dia. As tropas de elite do sultão, os Bahri mamelucos, avançavam implacavelmente sob uma chuva de flechas e projéteis. Em 18 de maio de 1291, as defesas externas ruíram. A porta de Santo Antônio, uma das principais entradas da cidade, foi rompida. A cidade virou um caos. Soldados e civis corriam pelas ruas em pânico, enquanto os mamelucos avançavam, massacrando todos em seu caminho. Os defensores se retiraram para a cidade interna, fazendo uma última e desesperada tentativa de resistência. Guillaume de Beaujeu, gravemente ferido, continuou a lutar até ser morto em combate. A perda de seu líder foi um golpe devastador para os defensores. Os templários, no entanto, ainda possuíam sua poderosa fortaleza, conhecida como a Torre do Templo, que dominava o porto. Centenas de cavaleiros e civis buscaram refúgio ali. Por mais 10 dias, eles resistiram sob um cerco implacável. Os mamelucos, determinados a não deixar ninguém escapar, concentraram seus ataques na fortaleza templária. Eles tentaram minar as paredes, enquanto os defensores resistiam com o que restava de suas forças. Finalmente, em 28 de maio de 1291, a torre do templo desabou, sepultando muitos dos últimos templários e civis sob seus escombros. Alguns poucos conseguiram escapar para o mar em navios, mas a maioria foi massacrada ou capturada. A queda de Acre foi completa e brutal. O sultão ordenou a destruição das fortificações e dos edifícios, garantindo que a cidade nunca mais pudesse ser usada como base cristã. O grito de Deus Vult, que ecoou por quase 200 anos, agora silenciava nas ruínas de Acre. O sonho de uma presença cristã permanente na Terra Santa havia chegado ao seu fim definitivo. A última fortaleza havia caído. A história de Acre é um lembrete sombrio da fragilidade de impérios e ideais. A bravura inquestionável dos cavaleiros templários, o fervor de uma era e a grandiosidade de uma cidade não foram suficientes para deter o avanço implacável do tempo e das forças que se ergueram contra ela. Mas a lição permanece, mesmo na derrota. Há um legado de sacrifício e resistência que jamais pode ser apagado. O fim de Acre não foi um ponto final, mas o início de uma nova fase na história, onde as ordens militares se voltariam para outros horizontes. Você está pronto para explorar as verdades ocultas que moldaram o nosso mundo? Inscreva-se no canal, ative o sino e junte-se à nossa comunidade em busca do conhecimento que liberta. O saber é a sua maior fortaleza.